Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos lá então para mais uma aulinha de hoje. Gente, essa matéria, vou ser bem sincera com vocês, tá? Massas de ar era uma matéria que tinha que ter entrado lá no semestre passado, quando a gente estava falando sobre clima. Mas como a professora de vocês é extremamente responsável, ela esqueceu. Pensa que é só vocês que esquecem as coisas? Então eu também esqueci completamente, nem lembrei. Por isso que eu lá na semana passada falei sobre vegetação e aí eu volto para clima, mas é porque eu esqueci mesmo, tá bom? Sou muito responsável, né? Pessoa muito responsável. Bom, como não tem jeito, então vamos lá. Gente, massas de ar é muito simples, tá bom? Quando a gente fala em massas de ar, são blocos atmosféricos, né? Massas de ar cheios de ar. Olha que coisa incrível, né? Maravilhosa isso. Gente, as massas de ar, elas sempre se formam quando a atmosfera ela tá meio parada, né? Ela fica ali um tempinho parada e aí ela vai pegando as características do seu local de origem. Como assim, Camila? Se uma massa de ar se forma, por exemplo, no meio da Antártida, vai ser uma massa de ar com certeza muito fria. Se a gente tem uma massa de ar sendo formada numa área oceânica, essa massa de ar ela vai ser muito úmida. Se for no meio do deserto, vai ser muito seca. Então, na verdade, é as características do local de origem que aí fazem com que essa massa de ar tenha determinadas características, e essas características, conforme ela vai se movimentando, ela vai se locomovendo, a gente acaba tendo também uma alteração do clima local, tá bom? Então vamos por partes, tá? Primeiro, como eu disse, essas massas de ar, elas vão ser essas camadas atmosféricas, as porções atmosféricas que têm uma certa homogeneidade, quer dizer, dentro ali dessa massa de ar, você tem algumas características homogêneas, tanto de temperatura quanto de umidade. Então significa que a massa de ar ela sempre vai estar ao mesmo tempo duas coisas, né? Mudanças de temperatura e mudanças de umidade. Então ela pode ser fria e quente e ela pode ser úmida e seca. Bom, essa homogeneidade, gente, é porque ela entra em contato então com essas regiões do planeta, então ela faz com que essa massa de ar tenha as características do seu local de origem, tá bom? Bom, retornando, vamos lembrar, gente, que a circulação atmosférica, quer dizer, se essas massas de ar elas estão se movimentando, não é por nada, tá? Não é sem motivo. Elas se movimentam porque a gente tem a movimentação geral da atmosfera. A gente viu isso na semana passada. Conforme a atmosfera ela vai circulando, e por que ela circula? Ela circula por dois motivos principais, por favor, não se esqueçam. As massas de ar elas circulam primeiro porque a gente vai ter o efeito da rotação da Terra mesmo, conforme a Terra ela vai girando, a gente tem esse movimento de rotação, nós temos um efeito que chama efeito Coriolis ou Coriolis, tá, gente? Dependendo do lugar ali, tanto faz. Esse efeito, ele faz com que a massa de ar, ou a atmosfera terrestre, como ela é fluida, né, em relação à Terra, como ela é mais fluida, ela vai se movimentando também junto com a movimentação do planeta. Então, se a Terra circula, se ela vai girando, essa atmosfera ela também gira. Outra coisa que também influencia nesse movimento vai ser as diferentes temperaturas que nós temos nos círculos, tá, gente? Seja a linha do Equador, aqueles limites ali, né, imaginários que nós temos no planeta. Então, linha do Equador, os trópicos e os círculos polares. Então, se estiver mais quente, nós já vimos que mais quente nós temos baixa pressão atmosférica, mais frio, a gente tem alta pressão atmosférica, e isso faz então que a gente tenha uma circulação atmosférica, como vocês estão vendo aí na imagem, tá? Então, os ventos eles sempre se movem nesse sentido, como vocês estão vendo as setinhas aí, tá bom? Conforme nós temos essa movimentação, consequentemente, as massas de ar também se movimentam. Bom, as massas de ar, como eu disse, elas podem ser quentes ou frias, elas podem ser secas ou úmidas, e além disso, gente, ela pode ter também a questão de profundidade ou espessura, estabilidade. Esses detalhezinhos fazem com que uma massa de ar ela possa durar mais tempo ou menos tempo conforme ela passa no lugar. Então, às vezes ela vai passando, mas ela é instável, então ela não muda muito o clima da região, ou não, ela pode mudar bastante o clima conforme ela vai passando, tá? Então depende muito da situação ali. O importante para a gente agora é entender que ela é seca e úmida ou quente e fria, tá bom? Sempre duas coisas. As massas de ar, gente, elas podem ser por região geográfica e por tipo de superfície. Então, a gente tem esses dois tipos de massa. Por região geográfica, elas podem se formar na área equatorial, se é equatorial, claro que vai ser quente, nas áreas tropicais, então quente, mas nem tanto, e nas áreas polares, antárticas ou antárticas, né, depende da situação, e aí, obviamente, que vão ser massas muito frias.
O tipo de superfície, a massa ela pode vir de uma área que é oceânica ou marítima, então ela vai ser úmida, e ou então de uma área que é continental, portanto ela vai ser predominantemente seca, tá? Com raríssimas exceções. Gente, essa atuação dessas massas de ar, elas vão mudar o clima de vários lugares. Aliás, é um dos fatores climáticos. Se vocês lembram lá na nossa aula, eu posso não lembrar que eu dei essa matéria, mas eu lembro que outras eu dei, tá bom? E aí a gente teve uma aula específica sobre fatores climáticos, e um dos fatores climáticos foi justamente esse, as massas de ar. Então, conforme as massas de ar se locomovem, automaticamente ela também muda o seu ambiente, ela muda o local conforme ela vai andando, entre aspas, tá? Então, se uma massa de ar, aqui no Brasil, principalmente para a gente do Sudeste, é comum, principalmente no inverno. Se a gente está, se tem uma massa de ar que vem lá do sul do país, ou se vem mesmo lá da Antártida, pode acontecer massas polares migrarem aqui, inclusive, para o Brasil. Se é uma massa polar, é claro que ela vai mudando o ambiente conforme ela vai passando, ela tem essa movimentação horizontal, e nessa movimentação horizontal ela vai mudando, estabilizando a atmosfera conforme ela vai passando e trazendo essas temperaturas mais baixas conforme ela vai passando. Se for uma massa um pouquinho mais forte, a tendência é que ela mude mais o clima, se não, se ela for um clima não, desculpa, o tempo, né, o tempo atmosférico, se ela é uma massa menos forte, digamos que mais menorzinha, mais rasa, ela acaba não mudando tanto o tempo atmosférico daquele ambiente conforme ela passa. Então, às vezes só muda um pouquinho, dá uma ventadinha ali e tal, mas não é muita coisa não, tá bom? Gente, eu coloquei aqui para vocês as massas que atuam principalmente no Brasil, tá bom? No Brasil, então, a gente vai ter 5 massas de ar principais. E vocês vão ver, meus queridos, que para lembrar o nome dessas massas é muito fácil, tá bom? Vocês não lembrarem, eu vou ser obrigada a chamar vocês de quê? De burros? Lógico que não, jamais faria uma coisa dessa, tá bom? Jamais chamaria, pelo menos não na frente de vocês, claro, só na minha cabeça. Eu até pensaria uma coisa ou outra, mas não falaria. Ou será que eu falaria? Não sei. Mas vocês vão ver que é muito fácil a gente lembrar das massas de ar, tá bom? Vocês vão ver que as massas de ar sempre começam com M. M, vocês não acreditam, M é sempre de massa. Olha que incrível. E o restante da nomenclatura das massas está relacionado com o seu local de origem. Então é muito simples da gente lembrar. Então vou voltar aqui no mapa. Só uma coisa, gente. Se eu tivesse dando, eu não sei se vocês chegaram, vocês do primeiro ano, dos primeiros em geral, eu não sei se chegaram a ver meus mapas do Brasil. É uma coisa que eu sinto falta bastante de fazer. Eu vou ver se eu consigo colocar no vídeo em algum lugar aqui o meu mapa, tá bom? É que eu não sei editar, mas a hora que eu estiver manjando de editar vídeo, vocês vão ver que eu vou colocar os meus mapas. E os meus mapas são muito mais bonitos do que esses, assim, ó, muito mais bonitos. Vamos lá. A gente tem então 5 massas de ar atuantes no Brasil, tá bom? Essas massas de ar elas têm uma modificação durante o verão e durante o inverno. Quando a gente está no inverno, a gente vai ter maior atuação daquela que vai ali embaixo, ó, aquela MPA, não sei se estão vendo ali embaixo. E se a gente está durante o período de verão, tradicionalmente vão ser as massas mais quentes, que vai ser o equatorial ou a tropical, tá bom? Então vamos para cada uma delas. Primeiro, gente, a massa equatorial continental. Então é MEC. Vocês viram ali, ó, o M minúsculo, o E maiúsculo e o Czinho minúsculo. O E de equatorial é claro e o C é continental. Gente, se é uma massa equatorial, nós já vimos que se é equatorial, ele vai ser o quê? Ele vai ser quente, sempre, tá? E equatorial sempre vai ser quente. E se ele é continental, continental quer dizer que ele vai ser seco. Então, é uma massa que predominantemente vai ser equatorial, quer dizer, desculpa, ela vai ser quente e ela vai ser mais seca, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter a formação nessa área, nessa região amazônica. Se a região amazônica, gente, mesmo sendo continental, não vai ser realmente seca, tá bom? Então não vai ser seca como outras massas de ar que atuam em outros lugares do planeta. Ela vai ter esses movimentos convectivos, então quer dizer que além dela se movimentar nesse sentido horizontal, ela também tem essa movimentação vertical e por isso ela pode causar algumas tempestades quando ela se encontra com outras massas, tá? Então isso pode acontecer dependendo da situação. Então a primeira que eu coloquei vai ser essa MEC, massa equatorial continental. Nós vamos ter também, gente, a massa equatorial atlântica. Atlântica significa que vai ser sempre mais o quê? Mais úmido, tá? Essa massa atlântica, gente, ela também vai ter essa variação, ela também se movimenta horizontalmente. Eu coloquei ali no verão, ela se movimenta até 8 graus de latitude, ou norte ou sul. Então, se para a gente que está no verão, ela vem para mais para o sul, e quando está no nosso inverno, no hemisfério sul mais, então vai ser inverno, lá no hemisfério norte vai ser verão, ela vai um pouquinho mais para cima, tá bom? Então, a gente tem essa variação aí de 8 graus de latitude.
Gente, ela também vai causar, quando ela encontra com outras massas de ar, ela também acaba causando tempestades e mais chuvas. Vejam que elas são muito mais atuantes no verão do que no inverno. Nossa outra massa de ar vai ser tropical continental. Gente, nesse caso, o continental aqui vai ser mesmo muito seca, tá bom? Tanto é que ela vem ali abaixo do Chaco. O Chaco, vocês não sabem, é uma área extremamente seca ali da América do Sul, né? Daquela região próxima ali do Brasil, na América do Sul. Aqui a gente vai ter uma área de muito aquecimento durante o verão, só que ela vai ser quente e seca, tá bom? Ela pode, se ela se encontrar com uma massa de ar mais úmida, ela pode causar precipitação. Ou não, se ela não se encontra com nenhuma outra massa de ar, não tendo a frente, lembra que a frente é quando duas massas se encontram. Se você não tem a frente, então essa massa tropical continental não se encontrou com nada, ela vai deixando o ambiente muito mais seco, tá? Então, conforme ela vai passando, ela pode causar, digamos que uma secura no ambiente, tá bom? A precipitação nesse caso vai ser fraca, então quando ela atua aqui na nossa região, não chega tanto. Mas quando ela vai entrando no Brasil, ela não vai causar tanta chuva assim, não é uma precipitação enorme, aquelas chuvas intensas, e vai durante o dia ficar mais quente e na noite fica um pouco mais fria. Gente, depois a gente vai ter a massa tropical atlântica, tá? Se é atlântica, significa o quê? Chuva. Essa massa aqui, gente, ela vai ser atuante basicamente em todo o litoral brasileiro. Se é atlântica, né? Oceano Atlântico. Então, ela atua basicamente em todo o litoral. Nesse caso aqui, a gente vai ter nuvens de pouca extensão, então não são aquelas nuvens pesadas de chuva, mas ela pode causar chuvas constantes. Se a gente pensar ali, principalmente no litoral paulista, Ubatuba ou Ubachuva, né, Caraguatatuba, são lugares que vão sofrer bastante com chuvas orográficas, mas porque essa massa tropical atlântica ela vem para o continente, ela se encontra com a Serra do Mar, que é uma barreira orográfica, e causa precipitação nessa área litorânea, tá bom? Então vocês vejam, eu tenho duas massas equatoriais lá em cima, uma continental e outra atlântica, eu tenho duas massas tropicais aqui no trópico, uma continental e uma atlântica, e por fim, gente, mas não menos importante, nós vamos ter a massa polar atlântica, essa que vem aqui por baixo, ó, ela vem chegando aqui no Brasil por baixo, tá bom? Essa massa polar atlântica, ela vai causar muitos anticiclones. Essa palavra anticiclone não quer dizer um ciclone na palavra que às vezes a gente se habitua a entender, tá, gente? Mas ela vai causar uma grande instabilidade, o tempo fica muito instável, então quer dizer que tradicionalmente no inverno, quando chega essa massa polar atlântica, é ela que vai causar muito frio, então esses frios que a gente sente. É legal que a gente começa a sentir frio aqui no Brasil lá em, às vezes, comecinho de junho, aí quando chega julho, que é inverno mesmo, essa massa não chega, né? Mas aí ela vai alcançar às vezes as regiões de baixa latitude, né, onde nós estamos, nos trópicos, né, até um pouquinho mais acima, e ela causa muita instabilidade então. Então aqui a gente vai ter muita chuva, dependendo dessa massa, nós vamos ter também muita queda de temperatura, pode ficar muito frio, tá? Muito frio mesmo. E ela, se for dependendo da massa, gente, porque veja se ela é polar, ela vem lá do círculo polar antártico, quer dizer que ela tem uma força enorme, e se ela chega aqui, então quer dizer que é claro que ela tem uma capacidade muito grande de mudar o tempo, então muitas vezes ela fica com esse tempo muito frio e às vezes até chuvoso por um bom tempinho aí, tá bom? Quando eu digo um tempinho, uns 3, 4 dias até. Pode acontecer, tá bom? Tem um fenômeno durante o inverno que a gente chama de friagem, que essa massa polar atlântica, gente, ela consegue alcançar até ali praticamente a Amazônia, tá bom? Isso mesmo, ela consegue chegar até o norte do Brasil, não vou dizer na linha do Equador, mas muito próximo da linha do Equador, e faz com que a temperatura ali nessa região tradicionalmente quente fique um pouquinho mais fria, tá? Digo um pouquinho mesmo, tá, gente? Não vai ser tipo 0 graus de temperatura, tá bom? Mas vai ficar mais fria, o que para eles, né, vai ser um evento incrível, tá bom? Então não se esqueçam, quando a gente fala das massas de ar atuantes no Brasil, a gente tem duas ao norte, duas do lado e uma que vem por baixo ali, que é a massa polar atlântica, tá bom? Gente, não tem erro, tá bom? Super simples, facinho da gente lembrar, facinho da gente decorar. Tá vendo? Foi por isso que eu esqueci, porque é tão simples que a minha cabeça até esqueceu, tá bom? Bom, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer reclamação, fiquem quietos, tá? Mentira, pode falar, tá bom? Gente, vou colocar lá no canal. Deixe comentário caso vocês queiram falar alguma coisa, sei lá, tá? Só para eu saber se pelo menos alguém está assistindo esses vídeos. Pelo amor de Deus, eu espero que alguém esteja assistindo, porque gravar esses negócios é chato pra caralho. Gente, beijo pra vocês. Até semana que vem. Tchau, tchau.